gurizada, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu estou aqui de novo para a gente falar sobre história. Quando a gente pensa nos problemas sociais contemporâneos, podemos citar o desemprego, a violência, a desigualdade, questões de saúde, etc. Mas até mesmo a maneira como compreendemos o trabalho, bem como o sistema econômico vigente na maioria do mundo, o capitalismo, são construções históricas. Hoje vamos falar da Revolução Industrial, processo que iniciou na década de 1760 na Inglaterra e que se prolongou por algumas décadas. Ela representou mudanças profundas no trabalho, no modo de produzir mercadorias e no modo de viver, pensar e se relacionar. Por exemplo, o trabalho. Antes da Revolução Industrial, a manufatura e o artesanato eram as formas de produção predominantes na Europa. Os artesãos eram verdadeiros mestres de suas técnicas. Eles controlavam todo o processo produtivo, em todas as suas etapas. Por exemplo, o sapateiro tinha suas ferramentas, comprava as matérias-primas necessárias, era contratado por algum cliente interessado e produzia o sapato. O trabalho artesanal, por suas características, é mais demorado. Com a expansão marítima europeia lá no século XV ainda, e a conquista de novos mercados, os produtos europeus passaram a despertar interesse em outras regiões. Nesse momento, grandes comerciantes começaram a contratar vários artesãos para trabalharem em oficinas, onde a oficina, as ferramentas e as matérias-primas eram cedidas pelo negociante e os artesãos passavam a produzir para atender a demanda desses próprios comerciantes. Isso fazia com que a produção fosse simplificada. Os sapatos não seriam sob encomenda, mas de forma pré-definida para facilitar a produção. E esse processo chamamos manufatura. E, nesse momento, observamos a perda do controle do processo produtivo por parte do artesão. Por fim, surgem as máquinas a vapor, que substituem ferramentas e a mão de obra de muitos trabalhadores. As máquinas também exigiam locais maiores para serem instalados. As pessoas foram deixando de trabalhar em casa ou em oficinas menores para passarem a trabalhar em grandes fábricas. Esse período também pode ser chamado de maquinofatura e ocorreu de maneira muito importante na Inglaterra. Os motivos do chamado pioneirismo inglês são diversos. Primeiro, os capitalistas ingleses haviam conseguido acumular capitais por meio da pirataria, do comércio, inclusive do comércio de escravos, e da exploração colonial. Segundo, a modernização da agricultura, com novas técnicas como a rotação de cultura, melhor adubação, técnicas de drenagem dos pântanos, etc., contribuíram para o aumento da produção. Também houve um movimento de expulsar os pequenos camponeses com o cercamento dos campos, concentrando a propriedade das terras em menos pessoas. Em terceiro lugar, sem ter onde trabalhar, muitos camponeses acabaram indo para as cidades, buscar melhores oportunidades. As cidades não estavam preparadas para as populações, cada vez maiores, que chegavam do campo. Assim, não havia estrutura para essas pessoas e a necessidade de conseguir um trabalho a qualquer custo fazia com que os trabalhadores se sujeitassem a baixos salários e jornadas muito longas. Além disso, também podemos citar a riqueza em minérios de carvão e ferro, fundamentais para as novas máquinas a vapor. Também se aponta a influência da religião puritana, pois ela não condenava o lucro e pregava uma vida dedicada ao trabalho e à oração. Nesse período, a Igreja Católica condenava o lucro, com um empréstimo de dinheiro, por exemplo. Por fim, a chamada Revolução Gloriosa, que acabou com o absolutismo monárquico na Inglaterra e estabeleceu um governo com base no parlamento, permitiu a estabilidade política e favoreceu o desenvolvimento econômico da Inglaterra. No caso da Inglaterra, se desenvolveu uma importante indústria têxtil, que conseguia produzir tecidos melhores e mais baratos que os tecidos de origem indiana, bastante presentes no comércio mundial daquela época. As máquinas foram muito importantes nesse domínio inglês sobre esse mercado. A Revolução Industrial contribuiu para a consolidação do capitalismo, esse modo de produção baseado na produção de mercadorias com trabalho assalariado, visando obter lucro. Com o advento das máquinas, houve maior divisão do trabalho, aumento de produção, simplificação da atividade desenvolvida em si, o que pressionava a mão de obra. Se antes o artesão dominava a sua arte e produzia o sapato inteiro, agora vários operários trabalharão operando máquinas ou produzindo, cada um deles, uma parte do sapato, podendo que, no final, nenhum deles saiba fazer um sapato inteiro. A Revolução Industrial trouxe avanços importantes. Aumento da população mundial, ela praticamente dobrou no primeiro século após a Revolução Industrial.
crescimento dos transportes terrestres com os trens, que eram sinais de progresso, o desenvolvimento de transportes marítimos mais rápidos com barcos a vapor, entre outras coisas. Houve avanços na medicina, como a descoberta da primeira vacina contra a varíola, por Edward Jenner. Mas é importante dizer que ela também trouxe problemas sociais profundos. As jornadas de trabalho nesse período podiam chegar a 18 horas por dia. Isso mesmo. Para você ter uma ideia, na Idade Média, estima-se que os camponeses trabalhavam em torno de 10 horas por dia. Ou seja, a Revolução Industrial piorou muito a situação dos trabalhadores. Isso porque, com muita mão de obra disponível, os salários podiam ser baixos e as jornadas excessivas. Com muitos desempregados, as pessoas acabavam se sujeitando a condições degradantes. O trabalho infantil também era aceito. Crianças eram encaradas como pequeno-adultos. Tinham que trabalhar, mas recebiam menos. As jornadas extenuantes causavam acidentes que levavam à morte ou invalidez de muitos trabalhadores. Nesse caso, o empregador não se responsabilizava por nada, e o acidente era encarado como uma falha do próprio trabalhador que ainda prejudicava o andamento do processo produtivo. Levou algum tempo, mas as péssimas condições acabaram fazendo com que os trabalhadores se organizassem para resistir a essa realidade de trabalho. Os trabalhadores lutaram por muitos anos para conquistar condições dignas. Aliás, essas lutas continuam até hoje. Greves, boicotes, formação de associações de mútua ajuda para amparar os colegas de fábrica que adoeciam e que com o tempo se transformaram em sindicatos. Enfim, junto com a exploração dos trabalhadores, surgiram também as estratégias de luta e resistência. O excesso populacional também gerou problemas. Muitos países incentivaram a imigração para diminuir as massas de pessoas sem nenhuma oportunidade de emprego. Aliás, o desemprego é um problema social que está intimamente ligado com a criminalidade, que é outro dos nossos problemas sociais. Assim, os próprios imigrantes europeus que vieram para o Brasil ao longo do século XIX, por exemplo, vinham com a esperança de melhoria em condições de vida. Enfim, embora a Revolução Industrial tenha ocorrido há mais de 250 anos, alguns problemas sociais daquele período permanecem. Claro, é inegável que avançamos bastante, mas também é inegável que não avançamos o suficiente para superar todos esses problemas. Desemprego, violência, desigualdade social, trabalho em condições degradantes ou análogas à escravidão, trabalho infantil, etc. Nossos problemas sociais contemporâneos são diferentes daqueles lá do século XVIII, mas é sempre importante observar o passado para entender quanto conseguimos avançar. Chega gurizada, o pessoal me deixa falar e eu não paro nunca mais, né? Foi um prazer ter tido essa oportunidade de estar falando com vocês hoje. Fiquem bem, se cuidem, um abração e até mais. Olá, pessoal! Como vimos anteriormente, biomas são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes. Nosso país é um dos mais biodiversos do mundo, formado por um amplo conjunto de ecossistemas que abrigam verdadeiras maravilhas naturais, distribuídas em 6 biomas. Vamos lembrar quem são eles? Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Você lembra que conversamos sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, uma espécie de lei criada para proteger os biomas brasileiros? Mas, apesar da legislação ambiental, será que essa proteção é efetiva e nossos biomas estão de fato protegidos? Observamos que, apesar de serem ambientes tão diferentes, esses biomas apresentam alguns pontos em comum. Eles têm em comum as crescentes ameaças que provocam sua degradação, colocam em risco a sobrevivência das espécies e aceleram o processo de mudanças climáticas. Mas você sabe quais são os principais riscos que hoje ameaçam os biomas brasileiros? Desmatamento, queimadas, mudanças climáticas e desertificação, que são provocadas principalmente devido à agropecuária, à mineração, caça ilegal e pesca predatória, megaprojetos de infraestrutura, poucas áreas de conservação. Em relação às áreas de conservação, o Pantanal é o bioma com o índice mais crítico dessas áreas. O bioma Amazônia concentra o maior número de unidades de conservação. Entretanto,
Para o tamanho dele, o percentual ainda é considerado insuficiente. O Pampa e a Caatinga são os biomas a apresentarem os piores indicadores de conservação. Segundo dados de 2019, apresentados por João Paulo Capobianco, o vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade, o Brasil precisa criar 262 mil quilômetros quadrados de unidades de conservação para proteger pelo menos 10% dos seus biomas, fora a Amazônia. Já perdemos a maior parte da floresta nativa da Mata Atlântica, que possui atualmente apenas cerca de 8% de sua cobertura vegetal original. O Pampa, também chamado Campos Sulinos, tem mais da metade da sua área desmatada. Seus principais impactos são a agropecuária e queimadas. Já perdeu quase 45% da vegetação original. Hoje, a agricultura ocupa a maior parte do bioma. Lembrando que o Rio Grande do Sul apresenta esses dois biomas. E o município de Santa Maria está localizado numa região de ecótono. Ecótono é uma região de transição entre esses dois biomas. O Cerrado perdeu aproximadamente 60% da área original do bioma, no período de apenas 30 anos. A Caatinga desflorestou metade da sua área. E o bioma Caatinga, por sua vez, concentra mais de 60% das áreas suscetíveis à desertificação no país. No Cerrado, foram registrados 40.800 focos de calor de janeiro a meados de setembro desse ano. Somente nas 2 primeiras semanas de setembro, foram 13.600 registros, crescimento de 9,21% em comparação ao período de 2019. O Pantanal brasileiro queimou como nunca antes na sua história. A maior planície inundada do mundo, que concentra uma variedade incrível de espécies de animais, já teve mais de 15% da sua área destruída. O Pantanal teve o maior crescimento de focos de calor entre os biomas neste ano. Os registros aumentaram 219% em comparação ao mesmo período de 2019, de janeiro à primeira quinzena de setembro deste ano. Até 19 de setembro de 2020, havia 15,9 mil focos correspondentes a 2020. Os números confirmam que o mês de setembro deste ano tem sido marcado por queimadas intensas causadas pela ação humana. Até setembro de 2020, foram pelo menos 2.500.000 hectares queimados. O bioma mais ameaçado pelo desmatamento é a Amazônia. No caso da Amazônia, o desmatamento, em um intervalo de 20 anos, foi mais de 370.000 hectares entre os anos de 1967 e 1987. Essa taxa de desmatamento, estimada para 2019, representa um aumento de cerca de 30% em relação à taxa de desmatamento de 2018. Somente na primeira quinzena de setembro de 2020, na Amazônia, houve um crescimento de 86% de focos de calor, que indicam áreas queimadas, em comparação ao mesmo período do ano passado. E quais são as consequências? Elas são a perda da biodiversidade, o aumento do risco de extinção de animais silvestres, redução dos serviços ecológicos prestados pela floresta, como a manutenção do clima e do ciclo hidrológico. Além de todas as consequências já relatadas sobre a perda da biodiversidade, comentada anteriormente, não podemos deixar de ressaltar os danos à saúde, devido aos focos de incêndios. Com a poluição do ar pela fumaça dos incêndios, a população está respirando uma quantidade de material particulado muito acima, o triplo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que nós chamamos de OMS. Esse tipo de material corresponde a partículas extremamente finas, presentes no ar,
com um diâmetro de até 2,5 micrômetros, ou seja, apenas cerca de 3% do diâmetro de um fio de cabelo. O Brasil é um dos países com maior biodiversidade do mundo. É formado por um amplo conjunto de ecossistemas que abrigam verdadeiras maravilhas naturais. Os ecossistemas formam uma rede de interação entre as espécies, onde o que acontece com uma pode ter consequências em todas as outras. Os seres humanos são apenas uma das milhares de espécies que compõem essa rede. Por isso, a importância de se preservar e conservar o meio ambiente, pois isso significa preservarmos a nossa própria espécie. Mas, de que forma podemos contribuir para a preservação ambiental? Essa é uma reflexão do nosso próximo encontro. Aguardamos vocês! Até lá!